Olá, queridos. Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo esteja convosco, amém? Esta manhã fria que o Senhor nos concedeu, nós temos o privilégio de poder, como igreja do Senhor, estudar a Tua Santa Palavra. É muito bom ter você aqui conosco para juntos compartilharmos um pouco mais do estudo bíblico. Como todos os domingos, a Igreja Batista Ágape de Taubaté tem tido esse esforço e esta alegria de anunciar a Palavra de Deus, de estudar a Bíblia, e isso para nós tem sido a nossa marca registrada. É muito bom estudar a Palavra do Senhor. E é melhor ainda ter você conosco aqui nesta manhã. E melhor seria ainda se estivéssemos juntos no templo. E aí, com certeza, nós estaremos juntos, abraçados, tomando aquele café gostoso e mais ainda estudando a Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero convidar você da nossa igreja, Igreja Batista Ágape, você mande o link para o grupo de comunhão. Os irmãos estarão entrando já para compartilhar conosco do estudo bíblico desta manhã. E o estudo bíblico desta manhã tem um tema muito estranho. Talvez você vai também estranhar esse tema. Será que a morte na nossa panela? E que negócio é esse, né? Antes de nós estarmos pensando nesse tema, antes de estarmos estudando esse texto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos agradecer a Deus por esta manhã que o Senhor nos concedeu. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede em vida de poder estar aqui. A vida é um dom de Deus e você poder estudar a palavra de Deus é valorizar a vida que Ele tem nos dado. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos. Ó Deus, nós te agradecemos. Ó Deus, nós queremos dizer o quanto somos felizes por saber que o Senhor nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina e sentimos isso, que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que neste exato momento está ou estará participando desse estudo. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija e que tudo aquilo que iremos estudar nesta manhã venha trazer um impacto em nosso coração e na nossa prática cristã. Eu peço a Tua bênção, Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, queridos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 aos Reis, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 38. 2 aos Reis, capítulo 4, a partir do verso 38, é o texto que vamos estudar nesta manhã. E eu quero convidar você a fazer esta leitura. Eu estarei lendo com os irmãos na versão Almeida e corrigida, e nós vamos estudar por alguns minutos o que realmente esse texto tem a nos ensinar. E eu quero que você abra o teu coração, que você desligue tudo que estiver ao seu redor e foque naquilo que Deus tem a nos ensinar através da Tua Santa Palavra. 2 aos Reis, capítulo 4, a partir do verso 38, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, ou uma figueira brava, depende da sua tradução. E ele colheu dela a si mesmo, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque ele não a conhecia. Assim, deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, gritaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais comer. Gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais comer. Olha que história interessante. Aqui o contexto desse texto revela um tempo em que Eliseu estava agora palestrando no seminário teológico para os discípulos dos profetas.
E é bom relembrar um pouco a história que o profeta Eliseu, ele foi auxiliar do profeta Elias. E depois ele foi designado como seu sucessor, como profeta em todo Israel, e provavelmente isso já no século 9 antes de Cristo. Se vocês olharem e estudarem sobre a escola de profetas, vocês verão que tudo indica que essa escola de profetas é uma narrativa do primeiro seminário teológico dos tempos bíblicos, aonde as pessoas começaram a querer estudar realmente a palavra de Deus e serem pregadores da palavra de Deus com integridade. E provavelmente, você pode olhar depois na sua Bíblia, que essa escola tenha sido organizada pelo profeta Samuel, muito tempo atrás. Isso provavelmente foi no ministério dele, porque ele se tornou profeta, sacerdote, juiz. E você pode encontrar o que eu estou dizendo lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 5. Depois você vai encontrar em toda a história de Israel, inclusive no 19 e 20, mostrando exatamente os filhos dos profetas que estavam sempre junto com Samuel. Ou seja, já havia uma reunião de pessoas que estavam estudando juntos a palavra de Deus. Então, quando você olha esse texto hoje de 2 Reis 4, nós entendemos então que Elias e Eliseu foram responsáveis pela consolidação dessa escola de profetas. E a contribuição que eles deram fez com que essa escola então funcionasse. Mas a função dessa escola de profeta era para ser resistência à apostasia que tinha se estabelecido na política do Reino do Norte. E você encontra isso em 2 Reis, capítulo 2, verso 3, capítulo 4, verso 38 e capítulo 6, verso 1. Ou seja, os profetas não só estavam estudando a palavra de Deus, como também estavam confrontando o poder político daquela época e falando aquilo que Deus queria que falasse com toda a autoridade e com toda a ousadia. É esse o contexto dessa escola de profetas que nós encontramos o texto onde Eliseu está falando para esses jovens seminaristas que estariam agora sendo ensinados, estariam sendo ousados para pregar a palavra de Deus. E o que me chama a atenção, se você percebeu, esse texto nos mostra que era um ano de grande fome. Aí em Gilgal, o local onde eles estavam estabelecidos, estava realmente passando um período difícil. Não tinha emprego, não tinha comida, a terra estava seca. Ou seja, o povo estava apavorado, o povo estava inquieto. As pessoas estavam andando para lá e para cá desesperadas, depressivas, procurando comida por toda parte, mas não encontravam comida. Estavam realmente morrendo de fome. E elas estavam prontas a comer qualquer coisa que pudesse acalmar a sua fome, acalmar a sua vida. E se você estudar o contexto, você vai entender que uma cabeça de jumento nesta época estava sendo vendida por 80 ciclos de prata, ou seja, quase 1 quilo de prata. E isso naquela época era muito dinheiro, porque a prata naquela época era muito mais valiosa do que o ouro é em nossos dias. Você imagina 1 quilo de ouro? Então, comprar um jumento por 1 quilo de ouro, realmente era um dinheiro, tem que ser milionário para poder comprar um jumento com 1 quilo de ouro. E nessa época eles estavam comprando jumentos com 1 quilo de prata, ou seja, a situação estava muito difícil, caótica. Só que mesmo tendo essa escassez de pão na terra, esse grupo de seminaristas, esse grupo chamado de filhos dos profetas, estavam reunidos com o servo de Deus aos pés do Senhor, e ali havia abundante pão do céu. Eles estavam sendo saciados espiritualmente pelo estudo da palavra de Deus, assim como nós também somos saciados quando estudamos a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, mas o nosso físico também precisa de alimento. Então o que Eliseu viu? Que o povo estava ali sedento por estudar a palavra de Deus. Aqueles seminaristas estavam querendo devorar o máximo de informações com Eliseu presente ensinando a palavra de Deus. Então Eliseu falou, vamos dar uma pausa para comer. Mas Eliseu, vão comer o quê? Calma, vai ali no mato, tenta catar alguma coisa, pegue algo para nós cozinharmos, algumas ervas, vamos fazer um cozido. Vamos colocar água aqui, fazer esse cozido e vamos pelo menos saciar a fome de todos nesse momento. E o que o texto diz? Que um seminarista então falou, deixa que eu vou. Foi lá ao campo procurar ervas. Só que na hora que ele foi procurar ervas, ele trouxe veneno no meio e ele não sabia.
E diz o texto que ele colocou no meio dos alimentos, porque ele falou, puxa, mais coisa para fazer a nossa sopa, né, o nosso cozido ficar bem suculento. Alguns estudiosos acreditam que essa trepadeira, ou essa palavra que está no texto original aqui, de brava, erva brava, tenha sido usado da palavra citrullus colocynthus, que você vai encontrar a mesma versão no verso 39. É só você ler o próximo versículo 39 de 2 Reis, capítulo 4. O que seria esse citrullus colocynthus, né? Era um vegetal amarelo com propriedades laxantes. Ou seja, era algo que as pessoas ao redor conheciam, mas quem precisava de um laxante. Então é interessante que, se você olhar na sua versão, talvez já esteja a palavra colossíntida. Ela poderia simplesmente ser a mesma que o filho do profeta, o seminarista, utilizou quando ele recolheu lá, junto com todas as ervas, para fazer aquele ensopado. E essa colossíntide, ela em grande quantidade, ela poderia provocar úlceras intestinais. E isso poderia levar uma pessoa à morte. Só que em pequena quantidade seria um bom remédio, um bom laxante. Mas o que aconteceu? Aquele seminarista viu um monte de frutinha amarela e falou, opa, isso vai encher o nosso calo. E a mente dele era o quê? Nós vamos abençoar todos os seminaristas, inclusive o nosso professor, que vai nos ensinar a palavra do Senhor. Só que, gente, o texto diz no versículo 40, que quando todos já estavam comendo, eles não cheiraram, eles começaram a comer, já estavam já com aquilo no estômago. Alguém gritou ali no meio e disse, morte na panela, ó homem de Deus, ou seja, olha, estamos envenenados, olha, aquilo que nós acabamos de comer vai nos matar. Provavelmente, esse grito foi dado por causa do gosto amargo e enjoativo desse vegetal, que era comum as pessoas comerem e sabiam que ele tinha esse gosto amargo. E logo naquele momento veio esse sentimento, nós estamos completamente condenados à morte, fomos envenenados. Você consegue imaginar o que está acontecendo ali? O povo com fome também da palavra, e de repente Eliseu manda alguém buscar alguma erva do campo para fazer um ensopado, para tentar encher a barriga, e quando ele pega o que veio pela frente e coloca na panela, e todos começam a comer desesperadamente com tanta fome que estavam, alguém grita, e de repente vão dizer, tem morte nesta panela. Sabe o que me chama a atenção quando eu leio esse texto? Que essa morte estava chegando num lugar aonde se presenciava exatamente milagres da vida, aonde o poder de Deus era nítido na vida deles, principalmente do profeta, que era Eliseu. Era um lugar que as pessoas viam restauração, era um lugar onde a glória de Deus estava sempre presente, porque ali era o seminário de profetas, lugar onde outros homens de Deus iriam sair para anunciar o nome do Senhor. E na realidade ali deveria ser o único lugar que isso não deveria acontecer, porque Deus estaria cuidando deles o tempo todo, mal nenhum iria vir sobre a vida deles, porque eles eram consagrados ao Senhor, ou assim eles pensavam. E por incrível que pareça, às vezes a morte pode chegar também no lugar aonde se fala em vida. Pense nisso. Diante desse texto, diante do contexto que eu tentei explicar até agora, eu quero fazer uma comparação figurativa diante do que a morte, nesse contexto, chegou para um grupo de pessoas que estavam falando de vida e fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero pensar num lugar como esse que nós estudamos agora, que é um lugar para falar das grandezas de Deus, e a morte chegou naquela panela. Como eu posso então fazer nesta manhã uma comparação com a nossa vida cristã diante desse texto? Vamos fazer então comparações, vamos fazer algumas analogias do texto e vamos entender o que está acontecendo em todo o contexto para tirar algumas lições para o nosso coração diante disso. Eu quero pensar com vocês o que acontece quando a morte chega em nossa vida cristã. O que acontece quando a morte chega em nossa vida cristã? A primeira lição eu tiro agora no versículo 38, que nós lemos de 2 Reis, capítulo 4. Eu aprendo que a morte pode chegar à vida cristã quando houver ensino coerente, mas não houver aprendizado coerente. Duas coisas diferentes. Quando houver ensino coerente, mas não houver aprendizado coerente. Vamos ler de novo o verso 38? E depois
Eliseu voltou a Gilgal. E no tempo que ele voltou a Gilgal, o que estava acontecendo lá? A fome assolava a região. E quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou aos seus servos: ponha caldeirão no fogo, faça um ensopado para esses homens. Eles precisam comer alguma coisa, então vamos cozinhar algo. Gente, aqui nós olhamos esses estudantes de teologia, de estarem na presença deste homem chamado Eliseu, exatamente com um desejo de fazer o que era certo. Você pode concordar comigo. Eles estavam diante agora de um grande professor. Eles estavam agora diante de um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aliás, que recebeu porção dobrada do Senhor, porque Elias foi levado aos céus. E antes disso ele tinha falado: Deus, eu preciso de porção dobrada do teu Espírito. Porção dobrada do que Elias fez. Eu quero ter autoridade também, não para me aparecer, mas para que o teu nome apareça. Então, ali está diante desses seminaristas, um santo homem de Deus, um homem cheio de poder, um homem comprometido com as coisas espirituais, um homem que jamais negociou seus ideais absolutos e nem mercadejou seu ministério. Muito menos ele foi orar com os políticos de Israel para ter oportunidade, para se aparecer e ter holofote sobre a vida dele. Não era esse o objetivo de Eliseu, muito menos de Eli, o seu antecessor. Havia comunhão religiosa. Eles estavam ali em pleno acordo. O nosso foco é aprender das grandezas de Deus. O nosso foco é que a glória seja dada somente ao nome do Senhor. Então eles estavam ali assentados, porque eles queriam aprender mais e mais. Eles sabiam que a lei de Deus era a única fonte de riqueza espiritual para as suas almas. Só que a fome, a pobreza, a crise política estava longe de quebrar toda esta comunhão e este desejo. Por mais que eles estivessem passando toda essa crise, por mais que eles estivessem vivendo piores momentos na face da terra, eles estavam cada vez mais unidos em oração, unidos entre eles como seminaristas e desejosos em estudar a palavra de Deus. Eles estavam juntos na crise, aprenderam a viver juntos na crise. Só que numa comunidade onde reina a comunhão, pode chegar, por incrível que pareça, a morte na panela. Sabe por quê? Porque onde houver ensino coerente, não quer dizer que há aprendizado coerente. Ou seja, não há prática. Recentemente eu disse na igreja duas palavras importantes na teologia: ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é quando você tem uma doutrina pura para se seguir. E ortopraxia é quando você pratica essa doutrina. Não adianta ter ortodoxia, não adianta ter conhecimento teológico se você não tem ortopraxia, se você não tem prática. Também não adianta ter ortopraxia, não adianta ter prática se você não tem conhecimento bíblico teológico. Você vai fazer, vai trabalhar, mas fazer de forma errada. Então, ortodoxia e ortopraxia precisam estar de mãos dadas, ou seja, conhecimento e prática. Então, olhando para esse texto, podemos tirar algumas lições com relação a isso. Nós observamos o contexto que Eliseu estava trabalhando para o Senhor. E de onde Eliseu estava vindo? Você viu que o texto começa de novo, ou seja, ele estava vindo de algum lugar. Ou seja, Eliseu, ele estava fazendo momentos antes coisas incríveis pelo poder do nome do Senhor. Se você olhar comigo o contexto, vocês vão ver que nos versículos iniciais desse capítulo 4 de 2 Reis, Eliseu estava muito envolvido numa crise de uma viúva de um dos seus seminaristas. Um dos seus seminaristas acabou falecendo. Se foi de fome ou de doença, não sabemos, mas ele faleceu. E a viúva daquele seminarista estava desesperada. Ela estava desamparada, porque os seus filhos estavam prestes a serem vendidos por causa das dívidas deixadas pelo seminarista que acabou morrendo. Então Eliseu, ele foi usado por Deus. E ele fez com que o azeite daquela viúva, daquele seminarista que morreu, se multiplicasse. E você encontra isso no início do capítulo 4. E através dessa multiplicação do azeite, houve prosperidade sobre a casa daquela viúva do seminarista. E aí o que vai acontecer depois disso? Eliseu começa uma outra jornada. Só que agora ele vai em direção à casa da sunamita.
E ali então ele pediu, ela pediu ao seu marido para fazer um quarto para o profeta, e você conhece essa história, para receber o profeta na sua casa, porque ela via que ele era um homem que incansavelmente pregava a palavra de Deus, incansavelmente ensinava a palavra de Deus com muita alegria, e não recebia por isso, fazia por amor. Então depois Eliseu, grato a Deus pela atitude desta mulher, ele faz o que? Ele pede a bênção de Deus sobre a vida dela. E diz a história bíblica que meses depois ela concebeu e deu à luz a um menino. E anos mais tarde, esse menino acaba morrendo no colo daquela sunamita com muita dor de cabeça. E ela sabia que Eliseu era o único homem de Deus que tinha caráter e dignidade, que ela poderia recorrer e pedir socorro. Ela sabia que o Deus de Eliseu era o Deus que tinha dado aquele filho para ela. Então ela vai até aquele homem, ela procura o servo de Deus, e assim diz que aquele homem então vai até a casa dela. Eliseu então começa a clamar a Deus. Ele chega no quarto daquele garoto, o corpo do menino está ali, ele clama pelo nome do Senhor, e Deus, de uma forma sobrenatural, ele ressuscitou aquele menino, e assim ele entregou, Eliseu consegue entregar aquela criança na mão da sunamita. Tudo isso estava acontecendo. Vocês imaginam quantas emoções Eliseu não estava vivendo? Então, depois de tantos eventos, tantas batalhas espirituais, Eliseu volta para Gilgal, volta para as raízes, para o seminário teológico, aonde provavelmente tenha sido realmente Samuel que fundou esse seminário teológico. E os seminaristas estavam ali, como sempre, juntos para aprender da palavra de Deus. E eles ficaram honrados, ficaram super felizes quando eles viram que Eliseu, um homem de Deus, que vivia o ensinamento da palavra de Deus, estaria presente com eles. Imagina a alegria naquele seminário teológico. Gente, agora quando eu olho para esse texto, eu entendo que ele não era apenas um professor. Eliseu não era apenas alguém com a cabeça cheia de conhecimento teológico. Eliseu não tinha só a ortodoxia, Eliseu também tinha a ortopraxia. Ele praticava os seus ensinamentos. Sabe o que eu fico pensando quando eu olho para a vida de Eliseu e começo a pensar no ensino coerente com a prática coerente? Eu fico pensando no que adianta passarmos dias, meses e anos estudando a Bíblia na igreja, se muitos têm deixado a morte chegar em sua panela cristã. Se muitos têm deixado morrer o seu amor pelas pessoas do seu relacionamento por coisas tão pequenas, tão medíocres. Se muitos não conseguem ter paixão pelas almas perdidas, paixão pela evangelização. Se muitos não conseguem viver uma vida de santidade, mas estão sempre tendo ensino coerente, mas não conseguem ter uma vida de santidade. Na realidade, isso revela que pessoas assim tiveram apenas ensino coerente. Tiveram até pós-graduação em escola bíblica dominical, mas não tiveram aprendizado coerente na prática. Aquele aprendizado que eles tiveram, na prática não valeu de nada. Meus irmãos e amigos, eu creio que nesta hora, nesta manhã fria, muitos sairão desta live com a vida cheia e desejosa de fazer a vontade de Deus, de praticar aquilo que tem aprendido. Eu creio que cada um de nós aqui poderemos marcar as páginas da história deste mundo tão sofrido como Eliseu marcou naquela época. Eliseu não tinha maiores poderes do que eu e você podemos ter. O mesmo Deus de Eliseu é o mesmo Deus que está sobre nossas vidas agora, neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, queridos, como pastor da Igreja Batista Ágape de Taubaté, que ali nós temos sim homens e mulheres que são ungidos, cheios do Espírito Santo, que têm também bombardeado o poder das trevas pelo nome de Jesus Cristo. São pessoas que têm experimentado viver a glória do Senhor e a sua própria vida tem sido um reflexo da grandeza do Senhor. Então não há morte nesta panela, porque existem sim pessoas que estão ali vivendo na prática aquilo que conhece do nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Não podemos deixar que somente a prática tome conta da nossa mente, mas precisamos fazer aquilo que temos procurado fazer: juntar prática e teoria, juntar a ortodoxia com a ortopraxia. Será que você hoje consegue entender isso? De tantos anos que você tem de estudo bíblico, de vida cristã, o que você tem praticado na sua vida? Será que você consegue, pelo menos, perdoar e amar aqueles que te ofenderam?
aqui para mim está a marca registrada de alguém que de fato experimentou a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. A segunda lição eu vejo agora no verso 39 e 40 de 2 Reis, capítulo 4, que estamos estudando. Eu entendo também que, de uma forma figurada, podemos ver que a morte pode chegar na vida cristã quando nós entrarmos na filosofia de que qualquer coisa serve para Deus. Você já parou para pensar que às vezes você pode estar caindo nessa filosofia? Qualquer coisa serve para Deus? Olha o que diz no verso 39 comigo, vamos ler? Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma erva. Aqui a palavra que eu estou usando no original hebraico é gefen. Gefen pode ser trepadeira silvestre, o nome dessa planta, tá? Gefen. Talvez uma erva brava, que é o nome que se coloca aqui. Mas a palavra que vai dizer logo a seguir vai nos dizer que tipo de erva era essa, que tipo de gefen era esse, né? Apanhou algum dos seus frutos, frutos de quem? Frutos desta erva brava. E encheu deles, colossíntida, talvez seja essa expressão aí na sua versão. Você vai encontrar a palavra colossíntida nesse verso 39, porque assim está escrito no original hebraico. E com essas colossíntidas, ou seja, esse gefen, essa erva brava, diz que ele encheu o seu manto, ele deve ter enchido o manto com aquelas ervas, e viu aquelas frutinhas amarelas tão bonitas, opa, agora a gente vai encher a barriga mesmo, graças a Deus, vamos encher a barriga e vamos encher a nossa alma com a palavra de Deus empregada por Eliseu. E olha o que diz no final do verso 39, vamos ler? Quando voltou, cortou em pedacinhos e colocou no caldeirão ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Poxa, você vai colocar uma coisa que você não sabe o que é dentro de uma panela para todo mundo comer? Que irresponsabilidade é esta? E olha o verso 40. O ensopado então foi servido com aquilo que ninguém sabia o que era. Sei lá, coloca aí, ó. Pode ser isso mesmo, o importante é que vai encher, vai fazer volume e vamos comer bastante. Só que aquele ensopado foi servido aos homens. Imagina aqueles homens com fome, como que eles devem ter comido já, né? Já comendo a primeira de olho no segundo, né? E eles então começaram a gritar, talvez nas primeiras colheradas, nem sentiram o gosto amargo, de tanta fome que estavam. E aí eles gritaram, homem de Deus, a morte na panela! E eles não puderam mais comer aquele ensopado. Olha que interessante, queridos. Num lugar onde havia uma liderança forte, porque se eram homens de Deus, Eliseu como um grande professor, eles tinham uma liderança forte. Havia também um sentimento de que qualquer coisa servia na obra de Deus. Como assim, pastor? Sim, esse foi o sentimento de quem pegou essas colossíntidas. Porque se ele fosse preocupado em dar o melhor, com a melhor qualidade, ele perguntaria antes, aqui alguém conhece esse vegetal? Eles poderiam dizer, Eliseu, desculpa incomodar o senhor, eu sei que o senhor está preocupado com a palestra que vai nos dar, mas o senhor pode me dizer que eu nunca vi esse tipo de vegetal aqui, o senhor pode nos ajudar? Será que isso aqui pode ser feito também na comida? Ele simplesmente olhou, vai isso aqui mesmo. Ele simplesmente entrou na filosofia de que qualquer coisa serve. Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer nesta manhã através da palavra de Deus? Eliseu era um profeta de grande destaque em Israel. Eliseu era um santo homem de Deus, um grande professor de teologia. E sobre ele repousava o Espírito do Senhor, um homem poderoso em obras, em milagres. Ele era um instrumento valioso para a realização de estupendos milagres sobrenaturais e tinha acabado de acontecer na ressurreição do filho da Sunamita. Só que mesmo nesse contexto de um homem tão cheio de poder, a morte estava ali na panela e ele estava prestes também a comer. Esta morte, ela só apareceu porque um desses seminaristas foi pegar alimento no campo e pegou o que viu pela frente, achando que era bom. O que a gente pode aprender com isso para a nossa vida cristã hoje? Nós não podemos achar que aquilo que temos nos alimentado semanalmente, espiritualmente, seja bom. Ou seja, nós temos que ter certeza, será que isso que eu estou me alimentando, será que isso que eu estou assistindo, será que isso que eu estou ouvindo diariamente, nessa enxurrada de mensagens que eu recebo pela internet, pelo WhatsApp, isso é bom realmente? Isso é algo que tem confiabilidade? Isso vem do trono de Deus? Isso é bíblico? Eu não posso ficar no achismo e decretar a morte espiritual.
Eu não posso ficar, eu acho que ele está falando a verdade. Bom, eu acho, ele é pastor, ele estudou para isso, então ele sabe o que ele está falando. Irmãos, notem que essa tem sido a filosofia de muita gente nos dias de hoje, durante a nossa vida que estamos vivendo agora na pandemia. As pessoas estão presas em casa e nós estamos recebendo enxurradas de informações, mensagens para tudo quanto é gosto na internet da palavra de Deus. E muitas pessoas estão só comendo e pensando, tá bom, o importante é que é a palavra de Deus, qualquer coisa serve. Ou seja, o que está passando na televisão, nas lives, desde que seja em nome de Deus, serve. Eu não quero, eu não sou muito estudar não, ele falou que é, então eu vou acreditar. Então se é para eu botar um copo d'água aqui, eu vou beber, a bênção de Deus está aqui. Se é para fazer, eu vou fazer. Eu não estou preocupado, ele está falando em nome de Deus. Isso é um perigo. Isso pode trazer morte na nossa panela espiritual. Não basta estar numa igreja onde se lê muito a Bíblia, onde se ora muito, onde se faça jejum. Se muitos nessa pandemia estão comendo de tudo que se oferece. São venenos oferecidos em certas instituições religiosas através dos programas de TV. São pessoas que estão oferecendo exorcismos motivacionais, fazendo cócegas no seu eu, fazendo você ser um egocêntrico, achando que você está no centro de tudo. E a morte está chegando na sua vida espiritual e você não está percebendo. Estão comendo de tudo e não examinam antes, minuciosamente, o que de fato diz as Escrituras Sagradas sobre aquele assunto. As pessoas estão falando muito mais de política, perdem tempo brigando de esquerda, de direita, de grande centro, ao invés de orar e praticar o que Jesus nos ensinou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Perdemos tempo de falar da grandeza do Senhor e ficamos colocando veneno na cabeça do povo, e o próprio povo de Deus começa a sair na faísca um com o outro por causa dessas questões. Isso está levando à morte da identidade bíblica e eclesiológica, ou seja, da igreja, de muitas pessoas. Meus irmãos, os homens estão hoje vivendo como ovelhas inquietas. As mulheres estão como ovelhas inquietas, famintas, sem cuidado pastoral, nesse período de isolamento social. E aí estão buscando pastos verdes. E quando encontram o possível pasto verde, já estão abraçando. Porque já estão sofrendo tanto, que aquilo que ela está ouvindo está ajudando, está trazendo um bálsamo. Ai, que palavra linda, olha só que palavra maravilhosa. E muitas vezes não imagina que aquela palavra é uma grande heresia ao contexto bíblico. Preste atenção numa coisa. Se você prestou atenção no texto que lemos, esta trepadeira, esta erva brava, o texto diz que ela era viçosa, frondosa, dava fruto bonito. Ela era linda, chamou a atenção, igualzinho o que aconteceu com Eva lá em Gênesis 3. Era bom aos seus olhos, só que era venenosa. E isso atraiu aquele seminarista que estava com pressa para ouvir o grande professor Eliseu que estava lá, e ao mesmo tempo para comer e servir os seus colegas. Gente, há muitas coisas, muitos ensinos que são até arrojados como esta erva brava. São desafiadores, são bonitos, são impactantes, mas não são bíblicos. Não são bíblicos. São motivacionais, mas não são bíblicos. E são então um veneno. Olha que os discípulos dos profetas comeram veneno pensando estar se alimentando de coisa boa. Gente, eles acharam que aquilo era parecido com fruto bom. Assim como o joio é parecido com o trigo quando estão crescendo. Só que um é veneno, o outro é alimento. E às vezes as coisas não são o que parecem ser. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. Guarde isso no seu coração. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. Porque a meia-verdade é mais perigosa que a mentira. Porque uma meia-verdade se torna mais sutil, menos perceptível, por isso se torna mais penetrante. Você tem que ter cuidado com as meia-verdades que são ensinadas. Porque as pessoas estão colocando coisas na sua panela e você não está percebendo disso. Porque ler a Bíblia dá trabalho. Estudar a Bíblia não é fácil. As pessoas querem tudo já prontinho, igual um marmitex. Está aqui na sua mão, é só comer. Gente, nem tudo que se prega nesse tempo é verdade. Há veneno no meio do alimento. Há morte na panela midiática. E esse período de pandemia é o período que quase todo mundo está usando a internet de alguma maneira. Há uma negação e distorção das verdades essenciais do cristianismo.
O evangelho está sendo comprometido, e falo isso porque, como pesquisador, eu tenho visto pessoas sendo enganadas dia após dia. E já que o nosso culto desta manhã é o que fazemos na igreja Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E o que eu vejo é que a sã doutrina tem sido solapada. A pureza do evangelho está sendo diluída num caldo mortífero de heresias que estão penetrando nossas casas, que estão simplesmente fazendo a cabeça de muita gente que se diz servos do Senhor e que ama a Bíblia, mas não tem a capacidade de analisar o contexto do texto para saber se é aquilo realmente que o pregador está ensinando. Irmãos, existem muitas pregações fantásticas, ensinos arrebatadores, que mexem com as emoções, que sacodem as nossas estruturas, mas que estão contaminadas por um veneno perigoso antropocêntrico, que faz você ser o centro de todas as coisas. Sermões que colocam o ser humano no centro de tudo e Deus fica de lado. Quando Deus não é o centro de todas as coisas, aquele sermão não pode vir do trono de Deus. Nunca nos esqueçamos de que o próprio diabo sempre gostou de citar distorcidamente a Bíblia. Preste atenção no que eu vou dizer. O próprio Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta. E o próprio Satanás sempre teve prazer de usar das próprias Escrituras para lançar contra as próprias Escrituras. Você lembra o que eu estou dizendo? Olhando em Mateus capítulo 4, lá na tentação de Jesus no deserto. Vocês vão ver que Satanás o tempo todo estava dizendo, mas não está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, então pula daqui de cima se tu és realmente o Filho de Deus. E aí Jesus diz o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, eles estavam discutindo Bíblia, e Satanás, como um grande teólogo, porque ele conhece teologia, ele conhece tudo sobre Deus. Aliás, ele foi criado por Deus e era querubim ungido no céu. Ele então estava citando a própria Bíblia para tentar destruir o que a Bíblia ensinava. Ele sempre citou a Bíblia pelas metades, meias verdades. Ele sempre torceu o sentido da Bíblia. Olha o que ele fez com Eva lá em Gênesis 3. Ele simplesmente falou, olha, não é assim que Deus disse? Ou seja, Deus não tinha falado daquele jeito. Ele distorceu o que Deus falou. Sabe o que eu chego à conclusão? Que a Bíblia na mão do diabo se transforma em tentação. A Bíblia na mão do diabo se transforma em tentação. Por isso que nem toda pessoa que anda com a Bíblia, prega a Bíblia na sua essência, realmente é a pessoa que vai enganar alguém. Toda pessoa que anda com a Bíblia, melhor dizendo, toda pessoa que carrega a Bíblia, prega a Bíblia na sua essência, ela não vai negociar princípios. Mas nem toda pessoa que anda com a Bíblia consegue pregar a Bíblia na sua essência. Nem toda pessoa. Carregar a Bíblia debaixo do braço, muita gente carrega. Mas entendê-la e praticá-la na sua vida, poucos fazem isso. Queridos, o que eu quero dizer nesse ponto? Que nós não podemos comer o veneno de muitos pregoeiros que estudaram na escola teológica dos amigos de Jó. Porque são pregadores tidos como os consoladores. Os amigos de Jó, diz a história bíblica em Jó capítulo 1 e 2, que eles quando souberam que Jó estava sofrendo, foram lá, Jó, Jó, olha, vai passar, isso é só uma fase, estamos contigo, Jó, vamos decretar a bênção, vamos pedir que Deus cure você e restaure você, e está Jó sofrendo, e está Jó ali, eles estão do lado abraçando Jó, os amigos, muito bom, mas diz que quando passa o 7º dia, porque para eles passou o 7º dia e continuou sofrendo, então o camarada estava em pecado. Alguma coisa Jó tinha feito, então, agora Jó, a gente lava nossas mãos, se vira com o seu problema. Você está errando, Jó. E começaram só a criticar Jó. Então eu falo que são a escola teológica dos amigos de Jó. São aqueles que estão sempre do seu lado, né? Passando a mão, não, pregando um Deus tão bonzinho, quase como se fosse um Papai Noel. Mas não conseguem ter discernimento espiritual do porquê aquilo está acontecendo. Então pessoas que gostam de trazer palavras de alívio, falam em nome de Deus o que Deus não disse. Prometem coisas em nome de Deus, daquilo que Deus nunca prometeu. E isso é muito perigoso. São pessoas que furtam as palavras de Deus ao povo. E por causa do tempo, eu não vou poder ler com vocês agora o texto todo, mas eu quero dar um exemplo muito forte, para que você possa realmente ter no seu coração muito temor ao estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, em Jeremias capítulo 28. Gente, olha que coisa incrível.
Deus alertou o povo várias vezes: voltem para os meus caminhos, abandonem o pecado, abandonem a idolatria, parem de fazer culto a Asherá, rainha dos céus, parem de fazer culto a Baal. E o povo não deu a mínima para as coisas de Deus, não valorizou os profetas de Deus, não deu crédito à pregação genuína, porque a pregação genuína mexe com a gente, a pregação genuína mexe na ferida e nos impacta naquele momento. Olha o que Jeremias vai falar no capítulo 28. Ele vai criticar e combater um falso profeta chamado Hanani. Hanani estava dizendo: meu povo, Deus está mandando dizer que bênçãos virá. Esse será o ano da prosperidade. Será o ano que Deus vai reverter toda a tragédia em grandes bênçãos. Só coisa boa. Hanani só profetizou coisas que o povo queria ouvir. Quem não quer ouvir coisas boas? Eu poderia muito bem dizer: gente, Deus me avisou agora que amanhã toda a pandemia mundial será extirpada e vamos fazer uma grande festa ao Senhor depois da manhã. Eu gostaria muito e quero crer que isso vai acontecer, mas no tempo do Senhor. E se não acontecer, nós vamos continuar adorando o Senhor até aquele dia que estaremos com Ele nos céus. Lá não terá praga, lá não terá pandemia, lá não terá mais choro, lá só haverá alegria, lá só haverá felicidade, lá só haverá gozo e paz para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eu digo para vocês, esse homem foi combatido por Jeremias. E Jeremias então desmentiu este profeta na frente de todos. Olha o que diz Jeremias 28, verso 9. Eu não vou poder ler tudo. Olha o verso 9 e vamos ler o verso 15. Eu não vou poder ler o texto todo agora. Vamos ler o verso 9? Jeremias 28, 9. O que diz aí? Por isso, um profeta que prediz a paz tem a grande responsabilidade sobre si, que é provar que o Senhor realmente enviou. Só quando esta mensagem acontecer, se saberá que realmente ela vem de Deus. Ou seja, na escola profética não existe 9,9. Ou você tira 10 ou você está reprovado. Porque se Deus mandou dizer, Deus vai cumprir. Esse negócio de profetizar alguma coisa, não acontecer ou acontecer pela metade, é claro, é nítido Deus dizendo: esse é um falso profeta. Este não é meu profeta. Porque não existe nota menor que 10 para ser um profeta de Deus. Porque que Deus é esse que manda falar uma coisa que não acontece mais ou menos aquilo, ou quase aquilo? Ou acontece ou não acontece. Essa é a avaliação de um verdadeiro profeta de Deus. Então vejam só. Verso 15. Então Jeremias repreendeu Ananias e disse, ou Hanani, de acordo com a sua tradução, o falso profeta: ouve, Ananias, tu não fostes enviado pelo Senhor, e contudo o povo está acreditando em tuas mentiras. Gente, isso é terrível. Nós não somos donos da agenda de Deus. Jeremias estava dizendo: de onde se tirou essa ideia de que nós vamos ficar só 2 anos? O cativeiro são 70 anos. O povo, gostando ou não, é o que Deus mandou dizer. Mas o povo prefere ouvir que vai ficar só 2 anos e vai haver prosperidade, dias de paz. Jeremias falou: você está mentindo. Deus não mandou dizer nada disso. Nós não somos donos da agenda de Deus. Pessoas que ficam marcando milagre nas igrejas, simplesmente para mim mostra que ela parece que tem a agenda de Deus. Olha, hoje Deus vai vir aqui e vai realizar um milagre. Esta aqui nasceu do coração de Deus. Então quer dizer que as outras igrejas não nasceram do coração de Deus. Sabe, essas palavras que são colocadas hoje na mídia, as pessoas estão absorvendo e aceitando. Jeremias combateu, e Jeremias foi bem aceito pelo seu povo? Não. Jeremias foi colocado num calabouço, com lama até o pescoço, porque simplesmente as pessoas não queriam ouvir a verdade, queriam ouvir a mentira, ou uma meia-verdade. Agora você quer ver a coisa piorar? Você pode ler o capítulo 29 comigo? A gente não vai ler tudo também não, mas vamos ler só do verso 8 ao 10. Olha para você ver como que está tensa a situação aqui. Jeremias 29 está nesse mesmo contexto, combatendo as heresias, combatendo Ananias, ou Hanani. Olha o versículo 8. Porque o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz, não sou eu, é Deus: não deixe os falsos profetas, os bruxos que estão no vosso meio enganá-los. Ou seja, o que estão fazendo é mais bruxaria. Isso não tem nada a ver com Deus. Não preste atenção aos sonhos e visões que eles inventam.
eu tive uma visão, eu tive um sonho que Deus me deu, e ficam falando para tudo quanto é canto. Gente, as pessoas falam para tudo quanto é canto aquilo que Deus falou no seu coração. Quando Deus dá sonhos e visões é para a pessoa. E os profetas que eram levantados eram homens que eram simplesmente perseguidos por falar a verdade. Olha o que Jeremias está falando, não dê ouvidos a essas pessoas. Verso 9 de Jeremias 29, você pode ler comigo? Pois profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. E diz ainda o Senhor, verso 10, quando passarem quantos anos? 70 anos na Babilônia, irei em vossa ajuda, cumprirei a minha promessa e vos trarei para casa. Quando que a bênção iria vir sobre o povo de Israel? 2 anos ou 70 anos? 70 anos. E sabe o que vai acontecer? Você pode acabar de ver o texto. O próprio Jeremias falou, se eu estou falando mentira, Deus pode tirar minha vida. Mas se você está mentindo, é você, Ananias, que vai morrer. Meses depois, aqui o próprio texto está dizendo, você vai ler aí, Ananias morreu. Isso é muito sério. As coisas de Deus são muito sérias para as pessoas ficarem brincando. Meus irmãos, vocês conseguem entender o que é morte na panela? Vocês conseguem entender o que é qualquer coisa serve para Deus sair comendo de tudo? Os falsos profetas só queriam dinheiro. Ananias ou Anani, nesse texto, só queria dinheiro, só queria coligação com o poder político. E disseram que aquele mal iria passar entre 2 e 7 anos. Jeremias vai e desmentiu ele na cara. Só que Jeremias foi jogado no calabouço, mas Ananias, ou Anani, foi exaltado. Mas logo depois ele morre. E aí as pessoas ficaram assustadas que o povo está ali, sofrendo. Eu fico pensando, será que não é isso que nós estamos vivendo nesses tempos? Uma famigerada doutrina da Idade Média, das indulgências, estão dentro das igrejas. E as pessoas simplesmente estão oferecendo bênçãos em troca de dinheiro. Eu consigo olhar para isso e vejo exatamente a mesma coisa que sempre aconteceu na história do mundo com relação à espiritualidade. Será que quanto mais se dá, mais bênção tem? É isso? Deus é um Deus que faz negócio com a gente? Nós não podemos barganhar, queridos, com as coisas espirituais, aceitar qualquer coisa para a nossa vida espiritual, qualquer coisa para Deus serve. Não podemos fazer isso. Olha, queridos, o que diz o versículo 39, a parte B, de 2 Reis, capítulo 4. Olha lá, 2 Reis 4, verso 39, olha a parte B. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, tenham certeza de que vocês estão sabendo o que estão estudando e comendo, e que jamais entrarão nesta visão de que qualquer coisa serve para Deus. Qualquer coisa serve para Deus, coisa nenhuma. Nós temos que oferecer para Deus o que é melhor. E aquilo que nós temos que estudar já está na Bíblia. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Texto sem contexto é pretexto. Precisamos entender a Bíblia, estudar a Bíblia, ter fome e sede da palavra de Deus. Não ter fome e sede de mensagens que recebemos diariamente pelo WhatsApp ou pela internet. Que Deus tenha misericórdia e que Deus tire as escamas dos nossos olhos para que possamos entender, enxergar antes de comer um veneno e colocar veneno na panela da nossa espiritualidade. Esta é a segunda lição. A terceira e última lição eu encerro aqui. A morte, na nossa panela, só pode ser vencida quando o veneno for combatido. Exatamente isso. Nós temos que combater o veneno. Olha o verso 41 comigo, por gentileza. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Olha que interessante, né? Às vezes você escuta de algumas pessoas, opa, seja bem-vindo, a gente coloca mais água no feijão, né? Outros vão colocar, vou botar mais farinha no meu pirão, mas aqui cabe mais um para comer, né? Ou seja, Eliseu, além de abençoar, ainda aumentou um pouco mais aquela porção com a farinha. Gente, como nós estudamos nesse contexto aqui, você vai lembrar, havia o quê? Muita fome em Gilgal. Então seria terrível pegar aquela panela cheia de comida que foi misturada com colossíntida e jogar fora. Da onde eles iriam conseguir outras ervas? Já estavam fracos, não tinham comida, estavam com fome. Era o único alimento que eles tinham naquele momento para comer. Vocês imaginam ter que jogar tudo fora? Fazer aquele omelete, você colocou ali 10 ovos.
E aí você está ali batendo, nossa, está maravilhoso isso aqui, picou umas cebolas, que coisa boa, tem gente que gosta de cebola como eu, outros já não gostam, está ali, de repente, acho que vou colocar mais uns 2 ovos. Aí você quebra os ovos e já joga direto quando vê um ovo podre. E aí? Aqueles 10 ovos têm condições agora de ser poupado? Você consegue arrancar aquele ovo podre agora ali do meio? Já era. Se você não quebrar dentro de uma xícara para olhar, né? Eu estou aprendendo isso com a minha esposa nesse período de pandemia, né? Você vai fazer um bolo, eu sempre quebrava e já jogava direto, né? Até a hora que eu quebrei a cabeça, quando eu coloquei o ovo podre junto, tive que jogar tudo fora. Então ela falou, coloca numa xícara, olha, aí pode jogar, né? Você tem que examinar antes de colocar dentro daquela massa. Vocês conseguem imaginar, tá? Ter que jogar tudo fora. A frustração que não teria, é claro que Deus poderia fazer aparecer do nada a comida para eles ali, mas eles tinham que aprender uma lição com tudo aquilo. O que é interessante é que no Antigo Testamento, quando você estuda, a farinha sempre foi um produto curativo e abençoador. A farinha alimentava pessoas e fortalecia as pessoas para o dia a dia. Então Eliseu ele não jogou fora a comida envenenada, mas ele jogou farinha naquela comida, mas não só a farinha em si, mas ele fez aquilo pelo poder de Deus. Ele fez com que aquela comida envenenada se transformasse em comida saudável. Porque a colossíntide não era veneno em si, ela era veneno em grande quantidade. Colocando farinha, a quantidade da colossíntide diminuía, então ninguém ia ter hemorragias intestinais depois. O que é bom entender que não foi a farinha que tirou o veneno, mas foi o poder de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o estudo bíblico em si é maravilhoso. Estudar a Bíblia é muito bom, eu gosto disso. O que tem que ser tirado é o veneno que tem sido colocado nesse ensino. Gente, a palavra de Deus, ela sempre vai ser poderosa. O que nós precisamos ter é discernimento espiritual diante de tudo que ouvimos e estudamos, como acabei de falar no tópico passado. O veneno precisa ser combatido, não a palavra em si. Eliseu ele fez isso, ele jogou simplesmente a farinha porque ele não queria jogar fora todo aquele caldeirão de comida. Porque o veneno tinha que ser combatido. E aí eu tenho que entender uma coisa, a morte na nossa panela só é derrotada quando nós colocamos na panela de nossa vida espiritual a verdadeira palavra de Deus e deixamos o Espírito Santo nos orientar diante desses venenos que foram inseridos junto com a palavra de Deus. Quando nós olhamos só para a palavra de Deus, nós descobrimos que ela por si só já é poderosa. Porque na palavra de Deus nós encontramos libertação. Na palavra de Deus nós encontramos restauração. Na palavra de Deus nós encontramos aonde estamos falhando. A própria palavra de Deus nos ensina. Se eu digo que amo a Deus, como diz em 1 João, e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. A palavra de Deus está dizendo isso. Se você não consegue amar a pessoa que você está vendo, como você pode dizer que ama a Deus que você nunca ouviu? Ou seja, a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus mexe com as nossas estruturas. Ela é poderosa em todas as áreas. Eu acho incrível quando eu estudo a Bíblia e vejo em Atos 17 um grupo de crentes de Bereia, e nós chamamos de crentes bereanos, que era de Bereia. Diz que quando eles ouviam a palavra sendo anunciada, Paulo falando, as pessoas pregando, eles estavam ali balançando a cabeça ouvindo, mas ali com as escrituras nas mãos. Eles estavam simplesmente observando tudo o que estava sendo falado minuciosamente para ver se era aquilo realmente que a Bíblia ensinava. Por isso, queridos, que nós precisamos olhar para a Bíblia como crentes bereanos. Nós precisamos combater o veneno. Nós precisamos entender isso, que as pessoas estão pregando coisas que não são bíblicas, e se pregam coisas da Bíblia, são da velha aliança, não da nova aliança em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais a velha aliança, nós vivemos a nova aliança. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo, e eu e você hoje, em Jesus, somos verdadeiramente livres. É tempo de buscarmos um avivamento. E avivamento que tenha a Bíblia como centro, como aconteceu no avivamento apostólico, como aconteceu nos grandes avivamentos da história do mundo. Nós estamos precisando de um grande avivamento, como houve com Jonathan Edwards, com John Wesley. Garotos naquela época não eram adultos, eram garotos, adolescentes, que tinham um coração inflamado pela palavra de Deus, com um coração desejoso de estudar a Bíblia, de ter uma vida em santidade, uma vida piedosa, uma vida que pudesse ser realmente o espelho da glória de Deus. Isso sim é o verdadeiro avivamento. Queridos,
Deus faz uma obra incrível em nossas vidas, através da vontade que eu e você temos de servi-lo. Deus fez uma grande obra na vida de Josué, Deus fez uma grande obra na vida de Noé, Deus fez uma grande obra na vida de Abraão, Deus fez uma grande obra na vida do próprio José, o governador do Egito, Deus fez uma grande obra na vida de Moisés, Deus fez uma grande obra na vida de Davi, Deus fez uma grande obra na vida dos seus profetas, Deus fez uma grande obra na vida dos seus apóstolos, Deus tem feito uma grande obra na vida da nossa igreja e Deus continuará fazendo grandes coisas na nossa história até a volta de Jesus Cristo. Eu tenho plena certeza que isso pode acontecer na sua vida. Deus vai nos usar para fazer aquilo que é o correto, aquilo que é bíblico, e tenhamos preparo emocional e espiritual, que não seremos bem aceitos pela comunidade, porque nem sempre as pessoas vão gostar da palavra que vai ser pronunciada por nós, da palavra de Deus. É por isso que nós temos que combater o veneno hoje, para a gente poder mostrar para o mundo que o evangelho está na contramão do mundo. Não é esse evangelho que eu falo teologastro, que as pessoas só pregam assim: a igreja tem que dar comida para o pobre, a igreja tem que dar roupa para o pobre. Isso faz parte da missão da igreja, mas isso não é evangelho. Evangelho não é dar comida para ninguém, evangelho não é dar roupa para ninguém, evangelho não é curar feridas físicas de ninguém. Evangelho é anunciar ao pecador que ele está perdido sem Jesus e que o destino dele é longe do Senhor eternamente, enquanto ele não nascer de novo. E como consequência, com certeza, o evangelho, pela missão da igreja, a igreja vai abençoar, a igreja vai poder dar comida, dar roupa, curar as feridas. Então o evangelho é confrontar o pecador, é trazer uma boa nova. Você estava perdido e Deus está te dando uma oportunidade de ser agora encontrado e viver na luz para sempre. Isto é evangelho. O evangelho é o poder de Deus, ele explode tudo aquilo que nos atrapalhava na nossa caminhada de santidade. O evangelho mostra um homem morto em seu pecado, que ele não tinha condições nenhuma para se levantar por si só. Por isso o evangelho confronta o homem e a mulher a ter uma vida digna, a pedir perdão pelos seus pecados. Esta mensagem não é agradável ao coração das pessoas. Eu quero dizer para você que quando você entende a mensagem da palavra de Deus, você vai compreender que você foi criado por Deus para refletir a glória de Deus, para ser abençoado por Deus, para viver o evangelho. Gente, Eliseu era ou não era um homem abençoado? Era. Ele era triste por ser profeta? Não. Mas ele era bem aceito? Ele não era bem aceito. Elias foi bem aceito? Não foi bem aceito. Jeremias foi bem aceito? Não foi. Pelo contrário, ele foi colocado naquele calabouço, naquela cisterna, com lama até o pescoço. As pessoas não valorizaram, e por incrível que pareça, quem valorizou o profeta Jeremias foi a Babilônia, não Israel. E vocês vão encontrar isso na história bíblica. É por isso que nós hoje somos chamados por Deus, nesta manhã, a combater o veneno teológico, que a cada dia tem sido jogado na vida de milhares de pessoas, para que você possa naquele dia ouvir de Deus: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Que Deus nos ajude nesta manhã a entender isso. Esses seminaristas aprenderam muitas lições. Lições de que eles estavam com fome, sim. Eles estavam estudando coisas coerentes, sim. Mas eles provaram na prática que não estavam sendo coerentes com aquilo que aprendiam. Porque na hora de pegar comida que ia dar para todos os seus amigos, qualquer coisa servia: ah, não, vai isso aqui mesmo, não importa, né? Não tem como dizer que alguém ama Deus, conhece a palavra de Deus e trabalha com essa filosofia: qualquer coisa serve. Não, querido. Deus quer que eu e você ofereçamos o melhor para Ele. Deus quer que eu e você façamos o que é correto. Se a Bíblia diz que nós temos que amar, se a Bíblia diz que temos que perdoar, não somos nós que estamos mandando, é Deus. Então, o que está impedindo você hoje de pedir perdão, de se reconciliar com aquela pessoa que vocês quebraram aquela aliança? Talvez nesta manhã, marido e mulher poderiam viver melhor e agora podem viver melhor, se vocês colocarem a vida de vocês de novo no altar do Senhor. Jovens que estão afastados do Senhor, jovens que estão sendo iludidos por este mundo, pela imoralidade, pelas drogas, pela bebida. Isso é passageiro. Na hora que você estiver caído lá na fossa, quem vai lá para te dar as mãos? Quem vai lá para te ajudar? Eu quero dar uma sugestão para você assistir, se você tem Netflix. Victor é o nome da Netflix. É um programa da história sobre, é um filme da história sobre um pastor, a história dele, como que foi o envolvimento dele no mundo do crime. Você vai gostar de ver esse filme.
Deus quer mudar a sua história, mas você precisa compreender isso. Deus quer de você o seu melhor. Deus quer que você esteja preparado para ir na contramão do mundo, porque você não vai ser bem aceito lá fora. Mas não pregue com raiva, pregue com amor, mesmo que tenha que falar a verdade. Não existe meia-verdade ao pregar a palavra do Senhor. O veneno tem que ser combatido, e só há um jeito, estudando a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que o Senhor levante o seu rosto sobre todos nós e nos dê a paz. E que possamos nesta manhã, depois desta live, refletir tudo o que estamos vendo, assistindo e confrontar com a Bíblia para ver se de fato aquilo realmente é o que o seu contexto ensina, aquilo é realmente o que Deus de fato mandou dizer. Que Deus use sua vida e que você possa se sentir abençoado ao estudar essa passagem da palavra do nosso Deus. Não há morte na nossa panela, porque nós somos crentes bereanos. Amém? Não há morte na nossa panela, porque nós somos crentes bereanos. Feche os seus olhos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por estudarmos a Tua santa palavra. Obrigado a Deus pela Igreja Batista Ágape de Taubaté, pelos irmãos e irmãs que têm tido tanto amor, tanta alegria de trabalhar na obra do Senhor, de fazer, ó Deus, com que o Teu nome seja engrandecido. Ó Deus, eu quero Te agradecer, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas, não só na Igreja Ágape de Taubaté, mas nas igrejas espalhadas pela face da terra, igrejas que têm pregado com seriedade a Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, por esta passagem tão incrível na vida de Eliseu. Obrigado porque lições tão importantes podemos extrair dessa história. E ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos aceitar a morte em nossas panelas. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter discernimento espiritual para combater tudo aquilo que tem sido ensinado hoje na mídia. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, sobre cada vida. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça, anime cada um na fé. Que esta pandemia, não sei o tempo que nós vamos ainda ficar, mas eu tenho certeza absoluta que todos esses momentos possamos crescer e amadurecer no conhecimento e na intimidade contigo. Eu peço a Deus a bênção do Senhor. A nossa oração é que o Senhor venha estancar toda essa pandemia e venha nos permitir, ó Deus, estar o mais breve possível na igreja adorando ao Senhor. Deus, se tudo isso realmente é algo político, se tudo isso, ó Deus, não tem sido algo, ó Deus, correto que estão sendo passado para a população, que o Senhor, ó Deus, faça cair por terra em nome de Jesus. Nós só queremos, ó Deus, uma coisa neste momento, nos aproximar mais e mais da Tua palavra e do Senhor desta palavra. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Abençoe o nosso domingo, Senhor. E abençoe desde já o estudo que teremos hoje à noite. E que possamos, ó Deus, ser mais uma vez edificados pelo estudo da Tua palavra. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfrentando momentos de desânimo. Fortaleça, ó Deus, anima esses corações. Eu faço esta oração agradecido, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom domingo. Hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez falando sobre alegria. Você se considera uma pessoa feliz, mesmo nesta pandemia? Se você quer ouvir sobre alegria, então estaremos falando sobre alegria de forma bíblica, é claro. Que Deus abençoe o seu domingo. Um grande abraço em nome de Jesus.